Fala, Dudu. Fala, Daniel. Beleza, irmão? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Maravilha. Galera comentando aqui, melhor pós-prova, que tem uma galera que acabou de fazer minha prova aqui e saiu. É bom que já vai assistindo aí, pô. Já vai aprendendo mais. E a matéria de hoje era recuperação musculoesquelética, justamente ela. Pô, não Tô, tem, não tem melhor. enquanto a galera tá entrando, vou enviando aqui também. Galera, vai enviando aí para todo mundo. Clica aí no aviãozinho, pra gente já começar com casa cheia. Tô enviando pra galera aqui também, Dudu. Beleza, irmão. A gente já começa, 2 minutinhos. Sempre dou esses 5 minutinhos pra galera ir entrando. É isso É o aí. tempo do Instagram ir avisando que a live começou. Vamos que vamos. Correria? Sempre, né? Hoje a live eu tô fazendo daqui da faculdade. Tô na Estácio aqui de Santa Cruz. É mesmo? Acabei de aplicar a prova. Acho que a galera mandou bem. Já corrigi, já lancei a nota. Se tiver alguém que fez prova assistindo aí, a nota já tá lançada, hein? O negócio é rápido. Bom, vamos nós. Bom, galera, já vi aqui que o pessoal tá entrando aos pouquinhos. Pessoal comentando aí, aos pouquinhos a gente vai falando com vocês, tá, galera? Ó o Rômulo aí, grande craque das quadras e dos campos. Meu cavalinho do futevôlei. Anne comentou aqui também, live pesada. Tiagão no pós-prova. Te vou agora só com o cavalinho mesmo. Só com o cavalinho, né, cara? Não tem jeito. Quarentão já, alguém tem que me carregar, pô. Bom, galera, então vou começando aqui, tá? E aí, aos pouquinhos, o pessoal vai chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. A gente está fazendo uma sequência de lives aí muito bacana. É uma sequência que vem total focada em especialistas, numa galera que é referência naquela área e sempre tentando alinhar aí com prevenção e recuperação de lesões. Então a gente já falou com o Daniel Brunet, falamos sobre o propósito, né? Sobre encontrar de verdade o seu propósito, né? Falamos também com o Felipe Goulart, que é um dos maiores especialistas do Brasil em aulas coletivas. Depois falamos com o Dioguinho, desmistificamos um monte de coisa sobre o CrossFit. E agora eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo, Dudu. Para quem não o conhece, o Dudu é fisioterapeuta. Ele foi fisioterapeuta no Flamengo, foi no ano de 2019, né, quando ganhou tudo lá de Libertadores, brasileiro, enfim. Foi também fisioterapeuta da seleção brasileira, né, das categorias de base. E hoje é fisioterapeuta do Vasco da Gama. Quer dizer, só passou por lugar gigante. E tem uma característica em comum que eu sempre comento com os meus amigos quando a gente fala de futebol. O que eu acompanho aí do Dudu, além de ser meu amigo, é um cara que eu admiro, é um cara que é referência na fisioterapia, principalmente porque, pelos clubes que ele passou, e eu acompanho isso, a incidência de lesão diminui, a gente tem menos atletas lesionados, e quando o cara lesiona, a recuperação dele acontece de maneira rápida. Eu vi isso lá em 2019, por acompanhar um pouquinho mais de perto, né? A galera que está me seguindo aí há algum tempo já sabe que é meu time de coração. E tô vendo agora no Vasco também, não é à toa que você vê os jogadores do Vasco aí sem se machucar, quando machuca, retornando rápido. Então o trabalho, quando é de qualidade, ele funciona. Dudu, sou seu fã, como amigo e como fisioterapeuta. Além disso, o Dudu também tem uma clínica lá, mas ele já vai se apresentar melhor para vocês. Agradeço aí que você tenha aceitado o convite, seja muito bem-vindo. E aí pode fazer suas considerações iniciais. Enquanto você vai falando aí, galera, quem quiser deixar pergunta aí na caixinha de pergunta, pode deixar, que no final a gente vai ter um tempinho para responder, tá? E quem quiser também perguntando nos comentários, eu vou tentando acompanhar aqui. Nos comentários, como é muita gente, pode ser que eu não veja alguma coisa. Então, se quiser mesmo que a pergunta seja respondida, joga lá na caixinha que eu vou responder no final com o Dudu. Marcelo Lima, presente aí, nosso ex-jogador de futebol, o cara que virou surfista
Aos 50. Cliente bom. Cliente bom, né? O cara virou surfista aos 50, vai te procurar muitas vezes. Dudu, seja bem-vindo. Pode se apresentar. E se eu esqueci de alguma coisa, a hora é essa. Pode falar aí com o pessoal. Sejam muito Ir- bem-vindos. Irmão, é um prazer estar aqui com você. O convite vindo de você, logicamente eu não poderia dizer não. Você que é uma referência na educação física, tanto acadêmica quanto na parte de performance, faz um trabalho aí espetacular. A educação física é representada muito bem por você. Eu não poderia ficar de fora desse teu convite. Obrigado pelas palavras. Eu trabalhei no Flamengo bastante tempo. Tive passagem por seleção de base, tive passagem por uma seleção brasileira de nado sincronizado com as meninas, onde eu pude ir para um Mundial 2015 na Rússia e participar da Olimpíada aqui em 2016, que foi uma experiência assim, completamente diferente do futebol, né? Antes eu estava ali no futebol, de repente eu me vi num monte de meninas em volta, a maioria da idade da minha filha, mas atletas de alta performance. E está presente aí, ó. Clara Calçada entrou. Elas estão aqui vendo. E num esporte completamente diferente do futebol, né? E foi uma experiência, assim, muito proveitosa para a profissão. E tô desde março do ano passado no Vasco, né? Tive o convite do Dr. Caldeira, que assumiu o departamento médico lá. Dr. Caldeira, que trabalhou comigo no Flamengo, assumiu o departamento médico do Vasco da Gama e me fez o convite. E onde eu tô lá no Vasco e muito feliz pelo trabalho que a gente vem realizando lá, cara. Maravilha, Dudu. Bom, é uma honra falar aqui com você. Há algum tempo, né? Eu já estou falando aqui no meu Instagram sobre prevenção e recuperação de lesões. É uma área que eu atuo já há muito tempo. E aí, só para quem é meu seguidor novo aí, a galera que é seguidora do Dudu, eu entrei nessa área logo lá no comecinho da minha carreira, porque eu rompi ligamento cruzado e menisco. E aí fiz a fisioterapia na época com um fisioterapeuta que era da seleção de vôlei feminina. Minha recuperação foi bem bacana, recuperei meu arco de movimento rápido e comecei ali a fazer um trabalho de recuperação mesmo, de fortalecimento, para começar a conseguir voltar a jogar e tudo. E tive uma recuperação muito boa, daí o meu ortopedista achou bem bacana, meu físio também. Nós fechamos uma parceria, nós três, e dali eu comecei a dar aulas de personal voltadas para prevenção e recuperação de lesões. Bom, quando a gente fala de futebol, né, a gente fala e se preocupa sempre com as lesões. É muito comum. Futebol é um esporte de contato, né? Um esporte que, quando não é aquela lesão por conta de tempo de uso, por conta de esforço repetitivo, é a lesão por choque direto, e é o que acontece em sua maioria. A gente tem a lesão de cabeça, que é a mais comum, né? Mas quando a gente fala em lesão músculo-esquelética, joelho aí tá no top, junto com o tornozelo. Dudu depois me corrija se eu tiver errada, né? Então, galera, diante disso, a gente precisa ter uma preocupação muito grande com a prevenção de lesões, né? E isso é uma coisa que eu vejo nos trabalhos do Dudu, e isso é um dos grandes motivos pelo qual eu resolvi convidá-lo aqui para estar falando comigo. Porque o trabalho de prevenção nas equipes que trabalham com o Dudu parece ser muito bacana. Eu tenho observado isso, essa diferença de um clube para o outro com menos atletas se lesionando. Quando eu, Daniel, aí eu vou falar de fora, tá, Dudu? E depois vou querer ouvir você, que é o cara que está dentro do futebol há bastante tempo, mas de fora, a impressão que eu tenho, né, é que eu enxergo a prevenção de lesões primeiro como um trabalho que tem que ser interdisciplinar, né, que tem que ser um trabalho específico, um trabalho com muita especificidade. Às vezes, quando mostram os trechos aí nas TVs dos clubes, ou quando passa no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, às vezes eu vejo o profissional de educação física fazendo um treinamento ali muito global, muito voltado para todos os atletas, e a gente sabe que dentro do futebol a gente tem posições completamente diferentes.
Então, quando a gente fala, por exemplo, de prevenção de lesão de ligamento cruzado, a gente tem um lateral lá que, para ir no fundo cruzar, ele precisa, com a perna de apoio, fazer uma frenagem absurda de uma velocidade com o peso dele sobre aquele joelho, que se ele não tiver com a musculatura treinada para fazer essa força excêntrica ali e segurar a frenagem, a chance dele lesionar aumenta muito. Então, na minha visão, isso precisa ser dividido. O trabalho é em conjunto, né? E esse trabalho, ele precisa acontecer dessa forma. E aí eu peço aí ao Dudu para que traga para mim, para ver se a gente vai ficar contente ou vai ficar preocupado. É de fato assim no futebol, Dudu. A gente tem visto hoje, em relação à prevenção de lesões, uma evolução, porque a gente sabe que no passado não era assim, mas hoje já acontece um trabalho específico por posição, preocupado com o risco de lesão de cada posição do futebol, muito diferente, o lateral, do zagueiro, do volante, do atacante, né? São estímulos muito diferentes. Como é que está isso no futebol e como é que você faz lá com a sua equipe? Então, Dani, deixa eu te falar. Primeiro eu vou falar. Esqueci de falar da Espaço Vital, que é a clínica. Tomei uma chamadinha da minha chefe aí, ó. Andréia, que é minha esposa, a gente tem uma clínica, né, aqui na Tijuca, que ela faz um trabalho completamente diferente de mim. E ela está mais ligada a câncer de mama, a saúde da mulher, e a minha filha que se formou está indo para esse caminho com ela, e eu faço a parte de ortopedia e desportiva, e tenho até um programa de recovery lá para prevenção de lesão também. Atendo lá ciclistas, lutadores e etc. Mas falando da prevenção de lesão nos clubes, cara, é isso que você falou. É um trabalho interdisciplinar, né? Não tem por onde correr. Tem que ser assim. Você tem que ter um departamento de saúde forte. Hoje em dia, a prevenção de lesão não tá mais só ligada à fisioterapia e à preparação física. Hoje em dia, é um departamento inteiro envolvido na prevenção de lesão de atletas, né? Você tem a fisioterapia, você tem a preparação física, os médicos, sempre é importante, né, num diagnóstico ali precoce, a fisiologia, a nutrição é um papel importantíssimo, né? Psicologia, né? Porque a gente sabe que a saúde mental forte de um atleta, para ele é muito mais valioso, né? E isso já está comprovado que previne lesões. E um trabalho que a gente faz no Vasco junto com os massagistas, cara. Hoje a gente trouxe os massagistas para perto da gente e os caras fazem um trabalho junto que é fundamental no nosso dia a dia, né? E isso que você falou, que a gente faz no Vasco, por exemplo, pré-temporada, ou então um atleta que chegou contratado, né? A gente vai mapear o atleta inteiro, né? Ele chega, a gente tem um questionário que ele responde, a gente pergunta sobre os 2 últimos anos dele, como é que foi em relação a lesões, se tiveram algumas cirurgias, o que ele teve e tal. E aí a gente faz um mapeamento, passa pela fisiologia, faz os testes fisiológicos, faz testes de secar, termografia, passa pela preparação física. A preparação física tem os testes que elas fazem. A fisioterapia, a gente faz um teste de padrão de movimento, mobilidade de quadril, tornozelo. E aí a gente faz uma ficha individual de cada atleta. É isso que você está falando. Às vezes na TV parece só aquele grupo de jogadores fazendo o trabalho todo e parece que é o mesmo trabalho para todos eles, mas não. Dentro do Vasco, a gente tem cada atleta tem a sua ficha individual com as suas demandas. Então, os caras já sabem que tem aquela ficha, a ficha fica lá na academia, eles chegam, os jogadores do Vasco são completamente comprometidos com isso, os caras chegam mais cedo, faz o trabalho, passa na gente na fisioterapia, depois vai lá para o tatame, que a gente chama, se precisar fazer alguma coisa de mobilidade, de fortalecimento de core, qualquer coisa desse tipo. Mas é um trabalho
esse trabalho de prevenção de lesões é um trabalho individual de cada um, com um departamento todo envolvido nesse jogador, entendeu? E aí é lógico que é um esporte coletivo, é lógico que na hora do treinamento, às vezes um treinamento de força na academia, tá todos eles fazendo mais ou menos a mesma série. E mesmo assim, a preparação física ainda se predispõe pô, esse cara aqui, ele vai participar desse conjunto aqui com todo mundo, mas ele, de repente, esse exercício aqui ele ainda não está apto a fazer, vamos diminuir o número de séries, mesmo no contexto todo, entendeu? Entendi. Cara, muito bom ouvir isso. Mas a gente acabou até entrando um pouquinho aqui no que eu tinha reservado para falar daqui a pouquinho, e tem muito a ver com uma coisa que eu vou te perguntar. Primeiro ponto importante, eu falo muito aqui sobre a importância de trabalhar numa área específica e se especializar nela. E a área que eu trabalho especificamente, pelo menos na educação física, acredito que na físio não tenha tanta demanda assim, mas na educação física há uma demanda muito grande de profissionais que não estão habilitados para trabalhar com prevenção e recuperação de lesões. Isso me preocupa, isso é um dos motivos pelo qual eu tenho feito o trabalho agora no Instagram, falando muito sobre isso, faço vídeos no YouTube, porque a gente precisa de mais profissionais com esse conhecimento. E quando a gente fala disso, eu vejo o futebol é uma grande porta de entrada para isso, é uma grande oportunidade. E às vezes as pessoas ficam pensando, mas é difícil entrar no futebol. É difícil desde que você não tenha qualidade, né, Dudu? Claro, o network é muito importante, mas se você começa a trabalhar lá numa categoria de base, e você, como profissional de educação física, faz a preparação, e você conversa com o fisioterapeuta, e faz um trabalho multidisciplinar com ele, e isso faz com que você mostre ali que está dando um resultado importante para a prevenção de lesões, para a melhora do condicionamento dos atletas, de fato você vai ser levado. E isso é até um pouquinho da tua história, né, Dudu? Acho que você começou lá na base também, né, do Flamengo, e depois foi crescendo, não é isso? Então, Isso. se você falasse um pouquinho, existe essa possibilidade, né? Existe a possibilidade do profissional de educação física trabalhar com fisioterapeuta no clube, trabalhar nessa área de prevenção e recuperação de lesões, não é isso? Existe, cara, e isso aí é feito hoje em dia, a parceria fisioterapia e preparação física hoje é fundamental para um sucesso de um grupo de. Não é só no futebol, não, cara. Em todo esporte tem que ter essa afinidade, né? Mas para você entrar num clube, cara, assim, você tem que ter um network forte, não tenho dúvida, não tem dúvida nisso. Mas você tem que estar preparado, cara. E como é que você se prepara? É se especializando, Perfeito. entendeu? É se especializando. Eu tive a sorte de ter jogado futsal muito tempo e você acaba conhecendo muita gente, né? E eu fui parar no futsal, já tinha trabalhado de fisioterapeuta no futsal quando eu parei de jogar, mas fui parar no campo não foi nem por ninguém do futsal, foi um amigo meu de faculdade que já trabalhava lá e me levou. Então são esses networks super importantes. Agora, me levou porque ele sabia que, de repente, eu já estava preparado. Não posso ficar me preparar depois que eu estiver lá dentro. A gente tem que estar preparado para as oportunidades. A oportunidade apareceu, eu estava preparado relativamente bem e fiquei lá 11 anos. Entendeu? Perfeito. E Ah, é algo que eu converso muito, é engraçado, né? Eu soltei um enquete esses dias no meu Instagram para saber dos meus seguidores, dos alunos, dos profissionais de educação física já formados, se eles já tinham ideia de onde estariam daqui a 5 anos na profissão, se tinham esse planejamento, e também se eles tinham ideia de que nicho eles iam seguir dentro da educação física, tanto a educação física quanto a física, mas toda a profissão ela tem um leque muito grande e a gente precisa fazer o que você falou, se especializar. E a galera que está se formando agora na faculdade, que está fechando agora nesse semestre ou no final do ano, unanimidade praticamente. Daniel, estou perdido, não sei que rumo eu vou seguir e tal. E você tocou num ponto importante.
Porque o networking é o que vai te levar para o lugar. Então você precisa estar bem relacionado naquele nicho que você quer seguir. Mas o networking ele só te coloca lá. O que te mantém lá é a tua competência. O que te mantém lá é a tua qualidade técnica. A galera tá mandando um abraço aí pro futevôlei do Presídio. Eu tenho que ir nesse futevôlei lá, cara. Tô devendo essa ida lá, hein? É o Khaled, irmão, que a gente tá jogando lá e já tá aí. Chama direto para um dele lá também. Já tô sabendo que vocês estão jogando lá também. Vou aparecer lá, hein? Bom, então, essa galera, um ponto importante, está preparada para a oportunidade, porque ela vai surgir e você tem que estar pronto. Então, eu costumo dizer que o pessoal fala, olha, as coisas acontecem no tempo certo. Né? As pessoas que são religiosas falam, as coisas acontecem no tempo certo. Né? Tudo isso é verdade. Mas quando esse tempo chegar, você tem que estar preparado. Não dá para esperar de braço cruzado. E quando chegar, eu vejo o que eu vou fazer. Então, é muito bacana ouvir isso de você. Antes da gente entrar na recuperação de lesão, que é um assunto mais específico, a gente vai falar de alguns casos. Até o Flávio Leal falou aqui que ele se lesionou quando era muito jovem e demorou para recuperar, né? Ele falou que com 16 anos, fraturou a fíbula, rompeu o ligamento do tornozelo, ficou 6 meses. Ele falou que hoje em dia é mais rápido, sem dúvida. A medicina evoluiu muito, não só ela, como também a físio, como também a educação física. E não é só uma evolução tecnológica, é uma evolução de estudo, é uma evolução de muitos artigos publicados, de mudanças de protocolos. Né? No ligamento cruzado, a gente tem uma mudança clássica, a cirurgia que era feita no tendão patelar passou a ser feita na pata de ganso, isso diminuiu lá a incidência de tendinite, enfim. Então, a gente tem essa evolução de fato. Agora, uma coisa que é muito bacana, Dudu, e não é porque nós somos amigos, né? Porque nós dois entendemos isso, e que eu sempre gosto de falar e quero aproveitar essa live, que deve ter muito profissional de educação física e muito fisioterapeuta assistindo. Galera, nós não somos concorrentes. Nós somos uma equipe interdisciplinar. Para deixar bem basicão, quando a gente fala de recuperação de lesões, só para a gente ter uma ideia geral, o fisioterapeuta ele tem um papel fundamental no pós-cirúrgico, que é trazer o cara de volta para a funcionalidade. O que é isso? O cara tem que ter a articulação dele funcionando normalmente como era antes da cirurgia. Isso às vezes envolve amplitude, envolve a questão muscular. Logo após isso, esse cara pronto já para voltar ao dia a dia dele de trabalho, tudo, ele vai precisar de uma sequência de fortalecimento muscular para que ele consiga voltar às práticas esportivas, para que ele consiga se manter com aquela recuperação que ele alcançou com a fisioterapia, e isso quem faz é o profissional de educação física. Então, observa que é um trabalho em sequência. Então, eu fico vendo, às vezes, Dudu, isso me deixa profundamente chateado. O profissional de educação, o fisioterapeuta invadiu minha área, está fazendo um trabalho ali muscular. Aí o fisioterapeuta, o profissional de educação física está fazendo um trabalho ali de mobilidade, essa área era minha. Galera, a área ela é conjunta e sequencial. A gente precisa trabalhar junto. Né? Então, não. Dudu, você concorda com isso? Você vê Não. muito isso na educação física, eu vejo isso. Uma pausa antes de você falar que entraram 2 fenômenos da bola aí, Filipinho e Pablo, né? 2 craques. 2 irmãos. Cara, deixa eu te falar. Você foi perfeito. Nós não somos concorrentes. Às vezes o trabalho é uma sequência de um dando seguimento para o outro, e às vezes o trabalho, eles, no meio de um processo de recuperação, eles se misturam, cara. Entendeu? A gente está com um jogador lá voltando agora de LCA, que a gente está fazendo um trabalho espetacular com ele, que começou primeiro começa com a parte médica, né? Que a gente não pode esquecer, cirurgia, uma cirurgia bem feita é fundamental, e aí vem as primeiras fases da lesão, é o fisioterapeuta, não tem jeito, o ganho de ar, com as ativações de quadríceps, de glúteo, isso tudo é com o fisioterapeuta. Depois a preparação física vai entrando aos poucos, às vezes o cara chega na fisioterapia, faz alguma coisa, faz essas ativações que eu estou te falando, a gente já manda ele para preparação física ali na academia, aí ele já está fazendo um tipo de fortalecimento muscular, a gente já fez alguns testes para ver como é que está o equilíbrio muscular dele
contralateral, e de agonista e antagonista. E na parte do campo, de repente, vai a fisioterapia junto. Esse jogador está na transição, eu estou indo com o preparador físico para dentro do campo para a gente fazer alguns trabalhos juntos, cara. Não tem essa de agora ele está só lá com a fisioterapia, está só lá com a preparação física. É um trabalho em conjunto, é um trabalho de várias mãos. Não tem jeito, cara. O sucesso do resultado é esse, cara. A gente tem todos os profissionais estão ali para dar um suporte para o jogador. Se a gente achar que agora é minha vez, ou você não pode entrar, não dá certo, cara. É todo mundo em função do jogador. E lá no Vasco, cara, todo mundo sabe disso, não tem vaidade nenhuma em relação a isso. É um trabalho, é um ambiente muito bom e a gente está colhendo os frutos, né? Porque o índice de lesões baixou, porque não tem jeito, Dani. Atleta de alta performance vai machucar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não adianta a gente, machucou, aí faz um cavalo de batalha porque machucou. Não vai machucar, cara. Ainda mais no futebol, um calendário, jogo atrás do outro, uma intensidade altíssima que os jogos estão, entendeu? Mas aí se a gente achar que se eu achar que o preparador físico que trabalha do meu lado é meu concorrente, o trabalho não vai dar certo nunca. Entendeu? Tomara que muita gente que esteja assistindo aí, eu peço a quem está assistindo, tá? Quem está presente aí é fisioterapeuta e é profissional de educação física, propaga isso que a gente está falando. Propaga. Fisioterapia e educação física são parceiras, precisam andar juntas. Né? Eu tenho 2 episódios importantes, né? Que aconteceram comigo, foi muito legal. Uma vez eu fui dar um curso, Dudu, e o curso chamava Prevenção e Recuperação de Lesões no Joelho. E esse curso era num determinado local, num clube, né? E recebi uma notificação lá antes do dia do curso: olha, você precisa mudar o tema do seu curso, porque o tema de recuperação de lesões e prevenção é da fisioterapia. E aí você tem que botar um outro nome e tal. E aí eu conversei com a pessoa, falei: olha, você está equivocado. Primeiro, legalmente. Legalmente, se você for buscar lá o Conselho Federal de Educação Física e o de Fisioterapia, em ambos está escrito que a área de atuação, prevenção e recuperação de lesões está presente. Então, nós dois podemos atuar nessa área. A diferença é em que momento, em que parte da lesão ou da recuperação a gente atua. Mas os dois podem atuar. E um outro episódio que foi muito bom, muito interessante, eu ministro muitos cursos nessa área, né, Dudu? E eu sempre cito o fisioterapeuta como parceiro, como alguém que precisa estar junto, né? E fala até em parceria, cara, financeira mesmo, né, cara? Se tem um cara que sai da fisioterapia, você fez o teu trabalho lindo, Dudu. Tu quer que ele pare na mão de qualquer profissional? Óbvio que não. Você quer que ele vá para um cara bom. Então, se eu sou o parceiro do Dudu, que é um excelente profissional, ele vai falar: cara, vou mandar para o Dani, porque o Dani vai recuperar esse cara e vai dar sequência no meu trabalho. A mesma coisa eu estou dando um treinamento, e o que você falou muito bem, alto rendimento, a chance de se lesionar é muito grande, porque você vai no limite, às vezes além do limite, né? E aí, quando um atleta meu, um aluno meu de personal lesiona, eu quero que ele vá num fisioterapeuta bom para recuperar ele rápido, recuperá-lo com qualidade, né? Então, é muito importante que a gente propague essa informação e que isso acabe de uma vez por todas. E o outro caso que foi muito legal, Dudu, foi no Instagram do CREF, do Conselho de Educação Física. O Instagram postou um curso meu, Prevenção e Recuperação de Lesões na Coluna. Dessa vez era coluna. E aí uma fisioterapeuta, não lembro o nome agora, mas obviamente nem falaria, ela comentou assim na postagem: e seguem os profissionais de educação física querendo ser fisioterapeutas. É muita frustração. O nome dela era Fulana Fisioterapeuta. E aí, ninguém comentou, eu fui lá, cliquei e respondi: olha, você está extremamente equivocado. Na verdade, é que você está falando com um profissional e de um profissional, que se você clicar aí no meu nome e entrar no meu Instagram e ver com que eu trabalhei com o meu currículo, você está falando de um cara extremamente capacitado para trabalhar nessa área e que sempre fala da parceria e, inclusive, tem a certeza absoluta de que não dá para um acontecer sem o outro. A diferença, que talvez você não saiba, é que quando você desenvolve lá a funcionalidade, quando você consegue recuperar aquela fase inicial da lesão,
precisa haver um trabalho de qualidade logo depois para poder que essa recuperação continue e ela seja duradoura, para que o cara não volte a sentir dor, não volte a lesionar. Porque até o ortopedista, imagina, se o ortopedista te operou e você não recuperou bem, no fundo, você vai falar, cara, essa cirurgia não adiantou nada. E aí foi muito legal. Quando ela viu a resposta, ela, mas aí é diferente. Então você está falando isso. Aí eu concordo. Aí ela concordou comigo, passou a me seguir lá no Instagram e tal. Quer dizer, então tudo é por uma questão de que ela já veio de sola, né? Falando na linguagem do futebol, ela já deu um carrinho com as duas pernas, sem tentar entender o que estava acontecendo. Às vezes desconhece o assunto profundamente e aí dá uma opinião ali mais superficial. Agora, eu falei em relação ao Vasco, que a gente tem tudo lá, né, cara? Mas é isso que você falou. Eu recebo LCA na clínica. E aí, como é que eu vou, depois que o paciente sai da minha clínica, eu não posso chegar para ele com 4 meses de LCA e falar, cara, valeu, um abraço. Porque esse cara, daqui a pouco, ele vai romper de novo, vai voltar. Ou não vai nem querer voltar em mim, porque rompeu de novo. Entendeu? E aí eu já faço um caminho, já pergunto, você tem algum preparador físico de confiança? Você trabalha com alguém? Muitos que me procuram que são jogadores, ex-jogadores, então os caras já têm esse conhecimento e falam, não, eu tenho sim. Então já está na hora de você procurar ele, dou meu telefone, se você quiser dar o meu telefone para ele, a gente troca uma ideia, vê o que está fazendo, o que ele faz. A gente faz muito isso na clínica, entendeu? Que na clínica é um trabalho até mais difícil, né, cara? Porque não tá todos os profissionais não estão ali igual no Vasco, tá todo mundo ali dentro, entendeu? Então é muito mais fácil. Na clínica, aí tu tem que ficar no pé do paciente, tá na hora de ir para academia, cara. Você tem que ter alguém lá na academia contigo. Você não pode ficar solto, tal. Fala pro teu preparador físico me ligar aqui para a gente trocar uma ideia, ver o que ele está fazendo, eu mostrar para ele o que eu fiz, qual é a fase que está, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, na minha opinião e na opinião dele, porque na opinião de ninguém é soberana, todo mundo trocando ideia, entendeu? E assim vai. O que eu falei muito para minha filha agora que ela se formou, a gente tem que fazer o melhor para o paciente, cara. Não tem jeito. A gente tem que se desdobrar para fazer o melhor para o paciente. Na minha clínica, eu tenho que fazer o melhor para que aquele paciente fique bom logo e ele dê alta para ele. E aí muita gente fala, dá para segurar mais um pouquinho, fechar mais umas 3, 4 sessões. Não dá, porque ele indo embora, ele vai falar para 3, 4 que ficou bom, esses 3, 4 vão voltar para a clínica. Entendeu? E no clube, o cara tá ali, eu tenho que dar o máximo para o cara voltar rápido, cara. Entendeu? Porque enquanto ele tá ali, a gente tá precisando dele no campo, então... E a educação física é a mesma coisa, cara. O cara que te procura para fazer um personal que está um pouquinho acima do peso, você tem que, o quanto antes, baixar, que o cara vai ver o resultado, já vai falar para o amigo, já vai falar para o outro. E é assim. Então a gente tem sempre que dar o melhor para eles. Não tem jeito. Exatamente. Pô, perfeito, cara. E na área de recuperação, de prevenção de lesões na educação física, Dudu, a gente ainda tem muito pouco profissional que trabalha com isso. Eu tô lançando um infoproduto em julho, que eu tô chamando de GPS da carreira do personal trainer que quer trabalhar com prevenção e recuperação de lesões. Porque o cara vai aprender desde o iniciozinho de como captar o cliente. Você foi cirúrgico quando você falou que o cliente tem que ser a nossa prioridade, a gente tem que dar resultado para ele. E isso acaba, Dudu, com uma coisa que é comum na nossa profissão. A gente vê muito personal e muito fisioterapeuta que atende particular batendo cabeça do tipo, esse mês eu tenho 15 clientes, no mês que vem eu só tenho 5. Caraca, fiquei apertado de grana porque eu dei alta pro cara, o cara foi embora, no caso da físio, ou no caso da educação física, porque apertou a grana e aí o cara largou o personal. Quando você faz um trabalho de qualidade, que é o caso da recuperação e da prevenção de lesões, eu costumo dizer, Dudu, que a gente não dá... Eu nem quando o cara me fala, o que vai acontecer? Eu nem falo para ele assim, você vai melhorar e vai recuperar a tua lesão de LCA e
é isso que eu vou... Não, a gente faz muito mais do que isso. Porque às vezes uma lesão na coluna ou no joelho faz com que o cara esteja mal com a família, estressado, mal-humorado, brigando com a família, que ele se prejudique no trabalho, porque ele não consegue render o que ele deveria render no trabalho, né? Que ele tem um prejuízo ali psicológico, porque ele vai ficando abalado e tudo. E quando você entrega um resultado para esse cara, você transforma a vida dele. Né? O cara, a gente que gosta do esporte, do futevôlei, né? A gente jogou futsal, agora a gente joga futevôlei, né? A gente que gosta do esporte, cara, quando acontece qualquer coisa que a gente tem que ficar afastado, não mexe com a nossa vida inteira. Então a gente vende e entrega muito mais do que melhorar a lesão. O que a gente entrega é, de fato, uma mudança na vida daquela pessoa. Ela poder voltar a estar bem com a família, voltar a render no trabalho, voltar a praticar o esporte que tanto gosta. Então, é muito bacana a gente falar isso aqui, assistindo, bastante gente passando por aí. E eu espero que todos os profissionais que estejam assistindo levem isso que Dudu e eu estamos falando aqui, porque é assim que a gente vai fazer diferente. E, galera, se engana você, né? Às vezes as pessoas perguntam, Daniel, você é maluco? Por que você fala lá no teu YouTube de graça? Você dá um monte de informação no Instagram de graça e depois você ainda vai lançar um curso lá, um infoproduto em julho, para os caras comprarem e ficarem tão bons quanto você. Você está criando concorrência de maneira alguma. Quanto mais pessoa boa igual o Leão tiver e mais pessoa boa igual o Dudu tiver, a fisioterapia cresce, a educação física cresce e a gente vai entrar no lugar que a gente merece, que é um respeito, não é maior nem menor, igual ao da medicina. Todos nós profissionais da saúde e todos nós transformamos vidas. Só que isso só vai acontecer se todo mundo for bom. Porque se um físio fizer uma besteira, um profissional de educação física fizer uma besteira, aquele cara não sai falando o físio Jorginho, o personal Antônio me prejudicou. Não, ele vai falar, pô, tá vendo? Esse negócio de personal não funciona. A educação física é só jogar bola. A fisioterapia, mãe, é o cara que queria ser médico. Então a gente pode mudar isso com as nossas atitudes. Né? Então, cara, é muito bacana. E falando agora já, né? A gente entrou na recuperação de lesões. A gente tem 3 perguntinhas aqui. Deixa eu te perguntar aqui, aí você responde daí. E depois a gente vai trocando. Olha, ele pergunta aqui, ó, uma pergunta atual. Essa lesão multiligamentar que o Bruno Henrique teve no Flamengo pode ser evitada antes do ocorrido? Existe uma maneira de prevenir ou de evitar esse tipo de lesão? Responde aí. Quem pergunta, Dudu, é o Alan então, Paulino. Cara, assim, evitar aquilo que eu te falei. O atleta de alta performance ele vai machucar. Evitar é uma palavra muito difícil, né? A gente falava, vou fazer esse protocolo aqui para você que vai evitar a sua lesão. Não vai evitar, entendeu? Aquele lance ali, eu vi o lance, né? Acho que o pé dele prendeu, ele teve um tranco, né, no joelho. Eu acho que ali não tinha como evitar. Foi uma fatalidade ali que não tinha como evitar. Pegou um mecanismo ali com uma força grande. O Bruno é um atleta de muita velocidade, né? Estava numa velocidade grande e teve a fatalidade. Agora, a gente precisa fazer algumas coisas durante o protocolo de prevenção para joelho, né? Quais são essas coisas? Não é só joelho, você tem que ter um glúteo forte, você tem que ter uma mobilidade de tornozelo, você tem que ter uma mobilidade de quadril. São esses trabalhos que a gente precisa fazer para prevenir a lesão, né? Uma pessoa que tem, um atleta que tem uma mobilidade de tornozelo, um tornozelo restrito, né? Ele tende a ter a lesão mais do que um que tem um tornozelo solto, entendeu? Então, para isso que são feitos os trabalhos. Agora, se vai evitar, a gente não tem como cravar, entendeu? Eu tenho meu tornozelo bem móvel, meu quadril é móvel, meu glúteo é forte, meu quadríceps é bom, minha posterior, tá legal. Vai chegar uma hora que vai machucar, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Se você pegar um mecanismo que foi do Bruno Henrique, ele pode ter
todas essas valências boas, mas de repente vai acontecer, entendeu? Ainda mais no esporte de contato. Ali ele estava na velocidade, brigando com o cara fazendo carga em cima dele. E é uma pena, né? Porque o Bruno Henrique é um jogador espetacular e uma pessoa maravilhosa. De fato, Dudu, de fato. E é isso, acho que o foco é entender as palavras. A gente pode prevenir, mas evitar no Impossível. esporte de contato é praticamente impossível, né? Porque é o que a gente pode chamar de acidente, né? O que aconteceu com o Bruno Henrique. É algo que está alheio a qualquer tipo de prevenção ou de preparação, enfim. Mas estamos todos na torcida aí. Isso é um momento, isso é legal no futebol, apesar de toda a rivalidade, né, Dudu? Independente do clube que o cara joga, quando acontece algo grave assim, a gente vê todos os Ah, é. torcedores de todos os clubes A gente torcendo não quer pela ver pronta ninguém, nenhum do jogador atleta, né? desse machucado. A gente quer ver todo mundo. O esporte, o futebol é um, é um teatro, né, cara? São artistas ali que a gente quer ver dando show dentro do campo. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Cara, muito bacana. Galera, se alguém tiver mais perguntas aí, as outras perguntas do Alan, o Dudu acabou até já respondendo, né? Ele falou lá, ele pergunta também qual a importância da prevenção, ele pergunta é, da fase inicial, que é o que a gente já vem falando aqui, né? É esse trabalho bem Agora, Dani, específico que a gente precisa fazer. deixa eu te Aí falar vai, uma coisa aqui. fala, Dudu. A prevenção, cara, é um trabalho diário, né, cara? A prevenção é um trabalho diário, é aquele trabalho de formiguinha, é todo dia. Para você fazer uma boa prevenção você tem que ter um departamento de saúde forte, né? Com esses profissionais todos que eu já te falei, integrados. Você tem que ter trabalho, tem que ter comprometimento, tem que ter o amor pelo que você faz. Os caras, o treino está marcado 3 horas da tarde, cara. A gente está no meio-dia e meia, 1 hora, a gente já está no clube esperando os caras chegarem. Entendeu? O treino está marcado para 9h30 da manhã, 7h30 da manhã a gente já está no clube esperando os caras chegarem. Os caras vão passar ali, vão fazer, vão fazer os trabalhos todos antes da gente entregar para a comissão. Então, isso é um trabalho diário, cara. Isso aí não é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Isso aí são todos os dias. Todos os dias é um trabalho incansável, que a gente vai colher o resultado no final, entendeu? Qual é o nosso resultado que a gente quer? Hoje, o objetivo do Vasco é subir para a Série B. Então, quanto mais jogador tiver entregue ao treinador, é muito mais fácil da gente subir. Se metade do time estiver fora, é muito mais difícil da gente subir. Então, é um trabalho de formiguinha, cara. É um trabalho diário. Os caras chegam, já vão direto. A fisiologia vem com um questionário de PSE, né, que é percepção do esforço, subjetiva do esforço. Então, os caras ali naquele questionário, isso é diariamente, os caras falam como é que está o estresse, falam como é que está a dor, se tem alguma coisa, o sono, entendeu? E já fica lá no telão para todo mundo ver, assim, ó, esse fulano de tal, porra, não dormiu bem, então vamos ficar de olho nele, pô, tá com estresse alto, de repente o cara tá com neném, não dormiu. Então, isso tudo é ligado, cara. Isso tudo a fisiologia controla. Entendeu? E aí tem aqueles caras que eles não estão entregues ao DM, mas o cara jogou quarta-feira, tá com uma dorzinha, quinta, sexta. Então os caras estão ali fazendo trabalho de fisioterapia para a gente já deixar eles entregue à comissão sem nenhum problema. Isso é um trabalho diário, cara. Não adianta você. Porque o futebol, cara, é gostoso pra caramba, é uma cachaça, mas se não tiver comprometimento, cara, é um trabalho pesado, porque é sábado, domingo, feriado, carnaval, não tem jeito, entendeu? Maravilha, Dudu. E a gente tem uma pergunta do Machado aqui muito bacana, e inclusive acho que vai permitir com que a gente fale de algo que a gente ainda não falou, que é o do trabalho de propriocepção, né? Que é quando a gente faz um trabalho lá de instabilidade para que o cara tenha a musculatura preparada para quando isso for necessário. Por exemplo, quando você está andando lá, saindo do futebol,
você está andando na rua e acaba pisando num buracozinho na rua, vai virar o tornozelo, e os proprioceptores mandam o músculo contrair, e esse músculo evita com que você, de repente, tenha uma lesão. E tem muito a ver com a pergunta do Machado, aí a pergunta para você, Dudu. Ele pergunta assim, quais os procedimentos o Dudu utiliza, sabendo que os campos de futebol no Brasil, em sua maioria, não facilitam o bom futebol. E aí, como tratar essas lesões? Imagino eu que ele esteja falando das irregularidades do campo, né? Enfim, às vezes os campos mais Cara, pesados, né? a propriocepção é fundamental, né, cara? Diga aí, Dudu. É fundamental para justamente isso que você falou, para o corpo, quando a gente precisar fazer alguma contração que o corpo não está esperando, aquela articulação ela consiga trabalhar daquela forma inesperada. Isso é a propriocepção, né? E é incluída nos trabalhos. É incluída nos trabalhos individuais, nos trabalhos em grupo, nos circuitos lá da preparação física, os caras trabalham com isso. Isso aí é inserido dependendo do treinamento, dependendo da valência que o preparador físico quer fazer, dependendo da fase da fisioterapia. Às vezes o cara está entregue com a gente tem a fase da propriocepção, que a gente faz também. Eu acho super importante, né, cara? Principalmente por causa disso que está falando. Os campos aqui são completamente irregulares. Então, você tem que ter. Você tem que ter uma propriocepção ativa aí, não tem jeito. E é isso, mas tem a ficha individual, que alguns atletas a gente acha que deve fazer mais do que outros, e o complemento com o grupo, se tiver naquela valência lá daquele dia, precisar fazer a propriocepção no circuito, eles vão fazer. Está inserida completamente no dia a dia do clube, isso, não tem jeito. Maravilha, Dudu. A gente está pertinho do fim, né? Aquele momento que a galera manda o ar, né? Porque se deixar, a gente fica batendo papo aqui até amanhã de manhã, Dudu. É muita resenha, muita conversa boa. E a gente nem Agora, falou uma das coisa, resenhas, Dani, né? Mas... Então, Dudu, eu tenho aí vamos a uma pergunta minha, uma curiosidade, né? O Wallace perguntou aqui, o Wallace, não sei se você entrou agora ou entrou um pouquinho antes, o Dudu até falou que a ficha individual ela é mensurada lá inicialmente pelo PSE, pela percepção subjetiva de esforço, né? Mas eu queria perguntar algo aqui, entrou o Quadrado aqui, ó, meu grande aluno da escola. Joga bem, hein? Tava lá no Barra na época com o Luizinho. Agora, não sei se está... Acho que você está no Mesquita, né, o Quadradinho? Escreve aí pra gente. Bom jogador, hein? Meu aluno na escola. Então, Dudu, aí uma curiosidade minha em relação aos clubes de menor investimento, né? Eu não gosto desse termo clube pequeno, porque fica muito pejorativo, né? Os clubes de menor investimento, como é que funciona lá? Na verdade, acredito eu, mais uma vez, uma opinião de quem vê de fora, que eles não têm os mesmos recursos que os clubes grandes têm, em termos de equipamento, em termos de quantidade de equipamentos disponíveis por jogador. Ah, tá no Império Serrana lá, o Quadradinho botou aí. Maravilha, Quadradinho. Tomara que um dia você esteja no mesmo clube que o Dudu, que você vai estar em ótimas mãos. Bom, e aí, o Quadrado até falou aqui, né, que ele joga lá no Império Serrano, que é um clube de menor investimento, mas eu costumo dizer que mesmo que a gente não tenha todos os recursos, aí eu estou falando na educação física, como personal que trabalha com prevenção e recuperação de lesões, se você tem um bom conhecimento técnico, você consegue adaptar. Mesmo que eu não tenha um bozu para fazer propriocepção, uma cama elástica, eu posso pegar um colchão de casa da pessoa, posso pegar 2, 3 colchonetes, dobrar para causar instabilidade, enfim. Então, primeiro eu queria saber de você, se de fato nos clubes de menor investimento a gente tem muito menos recurso tecnológico, digamos assim, e se você concorda que no futebol também existe essa possibilidade de trabalhar com pouco recurso, mas trabalhar bem. O clube de menor investimento, ele, logicamente, o nome já diz, né? Então ele não tem muitos recursos. Só que, cara, a fisioterapia e a preparação física brasileiras são conhecidas mundialmente por causa disso, por causa do improviso. Entendeu? Aqui a gente faz um improviso, assim, a gente precisa de uma coisa, não tem, a gente improvisa de uma tal maneira que dá certo.
e acredito que seja assim que eles trabalham, no improviso que dê resultado. Eu, eu sei que é muito pesado para o time de menor investimento, muitas vezes em função da quantidade de fisioterapeutas, né? Porque lá no Vasco nós somos quatro, cara, entendeu? Eu não sou sozinho no Vasco. É uma equipe, são quatro fisioterapeutas, os outros três são espetaculares também. Entendeu? Só que o clube de menor investimento, às vezes, é um só. O cara fica com 30 jogadores, entendeu? Então é muito mais complicado. Mas acredito, cara, que do jeito que a fisioterapia brasileira é, o improviso é fundamental, entendeu? E eu conheço alguns fisioterapeutas que estão por aí, por esses times, que são fisioterapeutas espetaculares, entendeu? Tem o Marco lá, o Marcão na Portuguesa, cara. O cara sozinho que está fazendo um trabalho muito bom. Eu conversei até com o Bruno Reis. Bruno Reis é o gerente da Portuguesa e elogiou o Marcão pra caramba, que é um cara trabalhador. Agora você imagina, lá no Vasco nós somos quatro e a gente não para, imagina o cara com um só. Acho que é a principal dificuldade é esse, é o número de profissionais que o clube de menor investimento tem. Enquanto os clubes grandes têm 4, 5 fisioterapeutas, esses têm um só. Acho que essa é a grande dificuldade. Mas em relação a material, é improviso. Hoje tem muita empresa fazendo parceria com esses clubes, até com um clube grande também faz parceria, e aí dá para montar mais ou menos um departamento. Mas a principal, na minha visão, a principal dificuldade é a quantidade de fisioterapeutas que eles devem ter no clube. E Acredito que da seja a mesma mesma forma forma com a preparação né, física, Dudu? porque lá o nosso departamento, que a gente é o DESP, né, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, nós temos na área de educação física, né, nós temos um coordenador de performance, nós temos um coordenador científico, nós temos o preparador físico da sala de força, nós temos um outro preparador físico que fica auxiliando na sala de força e no campo. Tá? E quando vem um treinador que traz um preparador físico, que era na época do Zé Ricardo, tinha o Fabinho, então eram cinco preparadores físicos, entendeu? Hoje, como o Fabinho foi para o Japão com o Zé, até mandar um abraço para ele, o Fabinho estava até na live aí, aí o Daniel Félix, que é o coordenador de performance, o Mauricinho veio, não trouxe preparador, então o Daniel Félix ele acumula. Mas mesmo assim tem 4, que acredito que um clube de menor investimento não tenha. Dudu, tem muito estudante nos assistindo aqui de educação física, né? Meus alunos da Estácio Santa Cruz, da Estácio Ilha, da Estácio Recreio, né? Alguns ex-alunos da Estácio Nova Iguaçu. E aí é que está a oportunidade, né, Dudu? Porque aí, tanto para a educação física quanto para a fisioterapia, às vezes o estudante, eu sei que é um momento difícil, a gente já foi estudante, que é um momento que a gente está meio apertado de grana, que a gente quer e está meio sufocado e precisa ganhar uma grana, mas no momento do estudo é o momento que a gente precisa estar focado no aprendizado. Então tá aí uma grande oportunidade. Não pense que eu estou sendo feito de bobo. Não, busque esses clubes de menor investimento e ofereça para estagiar gratuitamente, que você não seja remunerado por isso, ou que ganhe só uma ajuda de custo para sua passagem, para o seu lanche, mas é ali que você vai adquirir conhecimento. Eu dou aula na Estácio da Ilha, tem muita gente que estagia lá na Portuguesa, quer dizer, e aí você está falando da qualidade do preparador, né, cara? Você ter ali a oportunidade de estagiar com um cara do físio, né? Desculpa. A oportunidade de estagiar com um físio desse, no caso dos alunos de físio, a oportunidade de estagiar com um grande preparador físico, que às vezes ainda está num clube menor. Então, minha consideração final aí, já que a gente falou bastante com os profissionais, vai para os estudantes. Enquanto você está na universidade, foca em estudar. Foca em buscar conhecimento
não se preocupe ainda com remuneração, porque se você tiver muita qualidade nos seus estudos, a remuneração vai acontecer quando você estiver formado. Dudu, queria te agradecer muito, cara. Foi um bate-papo sensacional, enriquecedor. Eu acho que clareou muito para muita gente. Eu acho importante esse bate-papo, porque às vezes as pessoas ficam de fora e as pessoas... O brasileiro, ele é bom de tudo, né, Dudu? Ele critica tudo, ele sabe tudo, tá tudo errado. E é muito legal dar a oportunidade, você, um fisioterapeuta de um grande clube, falar como as coisas acontecem lá dentro, para o cara que está de fora entender que tem um trabalho acontecendo. E que às vezes no campo pode não refletir num resultado, mas o trabalho está acontecendo. Então, muito obrigado pela tua presença. Espero que todos os presentes aí tenham gostado. Meus seguidores, se quiserem ter um fisioterapeuta de grande qualidade para acompanhar o trabalho aí, sigam lá o Dudu. Falo mesmo para os seguidores do Dudu, estejam à vontade para falar comigo, tá? De repente, algum profissional de educação física que segue o Dudu aí, que quer trocar alguma ideia, de algumas dicas, pode contar comigo sempre. Meu muito obrigado. Agora, suas considerações finais, Irmão, meu obrigado. craque Dudu. Pô, feliz de ter participado desse teu projeto aí. Que porra, você é um cara iluminado, né, cara? A gente já conversou sobre isso. Você é o mesmo profissional. Lembra que a gente conversou na escola que a mensalidade é R$ 3.000 com aqueles meninos da favela? Você é o mesmo. É o mesmo carinho que você dá para um, você dá para outro. Então, participar desse teu projeto foi muito feliz para mim. E deixar um recado para a galera que está começando, né, tanto na fisioterapia quanto na educação física, é estudar, se preparar, procurar as oportunidades que ela vai aparecer, e quando a oportunidade aparecer, tem que estar preparado, entendeu? Não tem jeito, não tem para onde correr. Senão a vida atropela, que eu falo para minhas filhas aqui. Se não estiver preparada, a vida atropela. Não tem jeito. Meu irmão, muito obrigado, tá? Estou muito feliz de ter participado desse teu projeto aqui. Show, Dudu. A gente se vê no próximo futevôlei junto aí. Tamo junto sempre. Se precisar de alguma coisa também da minha parte, pode contar comigo, tá? Seja no Instagram, seja no dia a dia, alguma ajuda com alguém que tá lá trabalhando contigo. Pode contar comigo sempre, tá, meu irmãozão? Grande abraço, sucesso lá no Vasco e sucesso em todos os clubes que você passe, porque tenho certeza que Obrigado, irmão. competência você tem muito. Tamo junto. Valeu.